E vem conferir a crítica da série Comando das Criaturas. E lançou na Max o último episódio de Comando das Criaturas. E com isso, resolvi trazer a crítica da primeira temporada. Vale destacar, apesar desse ser o primeiro projeto do novo DCU comandado por James Gunn, essa não é a primeira produção que começa mesmo esse novo projeto. Porque de acordo com o James Gunn, o primeiro projeto que realmente vai começar o DC Studios vai ser o filme do Superman que lança esse ano. E por coincidência, quem escreveu o roteiro da série do Comando das Criaturas foi o James Gunn. E o cara que está escrevendo o roteiro e dirigindo o filme do Superman também é o James Gunn, que é o presidente de tudo isso junto com o Peter Safran. E bom, quando eu pensei nessa série, eu pensei que era muito difícil ela dar errado. Porque ela é tudo que o James Gunn consegue trabalhar. Personagens pouco conhecidos do grande público, equipes de desgarrados, que não têm amigos, que não têm família, e que a partir daí vão fazer uma jornada. Se assistir a trilogia do Guardiões da Galáxia é isso. Ele pegou um grupo de personagens que não era tão conhecido da Marvel e conseguiu dar luz para eles através de uma equipe de desajustados que acabam se tornando família. E quando você pensa no O Esquadrão Suicida que ele lançou para DC, você consegue perceber que é a mesma teoria. Personagens que são renegados do mundo, que estão presos, a partir daí criam uma organização que vai acabar se tornando Esquadrão Suicida, de personagens que a maioria não é tão conhecido assim, tirando a Arlequina, e aí eles vão ter essa jornada para tentar destruir um inimigo comum, vão ter que se unir por um inimigo, não são amigos, vão se unir por um inimigo comum. E Comando das Criaturas é exatamente isso, afinal, a Força X ela é praticamente uma nova leva do Esquadrão Suicida. A própria Amanda Waller, que está na série, ela acaba mencionando que o Esquadrão Suicida não deu mais certo e essa é uma nova ideia que eles têm. Agora criar praticamente uma nova força-tarefa para criar, resolver problemas do mundo que ninguém quer resolver, mas agora com super seres. Com isso você tem a Nina, você tem a noiva do Frankenstein, você tem a Doninha e você tem o Robot. Então a partir daí você acaba vendo como isso vai se desenrolando. Mas como você percebeu pelo que eu mostrei da filmografia do James Gunn, é exatamente isso que ele gosta. Pegar personagens pouco conhecidos e colocar ele na luz do dia, com uma equipe de desgarrados que vão acabar se juntando por um objetivo em comum e que no meio desse caminho vão se conhecendo e vão percebendo que eles têm mais coisa em comum do que realmente a aparência diz. E são melhores pessoas do que realmente a aparência diz. E quando você começa a ver a série, ela começa muito bem. Ela começa uma série que apresenta muito bem os personagens e mais do que isso, ela não perde tempo no começo querendo que um explique pro outro. Não, o James Gunn consegue trabalhar isso ao longo da série. Ele praticamente dá cada episódio para um personagem. Cada um dos 7 episódios, você pode perceber que ele é focado em um personagem da força. E a partir daí você consegue conhecer eles, com flashbacks que não são forçados e episódios que mesmo que tenham um protagonismo de um personagem específico, ele não rouba a cena dos outros. Isso eu achei muito interessante. Gostei de como a série é conduzida e gostei de como ela consegue te manter interessado até o final. Isso é bom. O que eu não gostei tanto da série seria como que a história não é tão interessante pra mim. Mesmo que eles tenham algo pra resolver, eu não achei tão interessante a ideia da história da série. Não achei que ela foi tão cativante como poderia ser. No final, eu tava vendo a série porque eu tava gostando dos personagens, tava gostando da dinâmica deles e o James Gunn sabe trabalhar esses personagens. Tanto que o episódio da Doninha é simplesmente maravilhoso, o último episódio é muito bonito, mas eles são bonitos porque os personagens são interessantes e cativantes a ponto de você querer continuar assistindo a história. Mas quando você pensa além da história, além dos personagens e chega na história, pra mim ela não cativa. O mistério, a investigação do que está acontecendo, quem está enganando quem está sendo o gato e rato naquela situação, não me agrada tanto. Também não gosto muito de como trabalha a personagem da Cersei. Não só porque mudaram ela dos quadrinhos, porque isso tudo bem, é uma nova adaptação, uma nova mídia, tem que mudar, mas a força dela e como ela é utilizada ao longo da temporada, ela foi muito mal utilizada. O trailer deixava claro que ela seria uma grande vilã presente ao longo da temporada, e eu acho que ela sai muito rápido. Nos primeiros episódios, quando ela estava presente, eu sentia muito mais medo do que estava acontecendo, sabendo o nível de poder que a personagem tem. Depois que ela sai, vira uma série onde você perde um pouco da força, você perde um pouco do norte, aquele ponto de equilíbrio que te dá medo. Parece que eu assistia porque eu queria ver os personagens, mas não porque eu tinha medo que algo acontecesse. Até porque chega um ponto da série onde você vê que você tem que se importar com um personagem ou outro, como a princesa, e eu simplesmente não me importo com ela. Como também não gosto muito de toda aquela sequência de piada envolvendo aquela cidade. Eles serem um pouco mais ignorantes e tal, mesmo que seja algo interessante, não gosto muito de como foi trabalhado.
Mas como eu falei, a série continua sendo boa e valendo a sua assistida, porque os personagens são interessantes. E como trabalha cada um, o flashback de cada um, o passado de cada um, faz com que você queira que eles voltem pro universo desse mais pra frente. Faz com que você queira ver mais eles. Esses flashbacks, pra você ter uma noção, eles são mais interessantes do que a história principal que está sendo contada. E mais do que isso, a relação deles, como vai sendo desenvolvida, também é interessante. Eu também gosto muito do número de episódios, porque eu acho que a série com mais de 8, 10, talvez ela ficasse um pouco mais esticado do que precisava. Não, o James Gunn entende isso e ele consegue trabalhar. No fim, ele acerta no que ele acerta de melhor, que seria trabalhar os personagens de uma maneira onde você, que não conhece, não se importa, por exemplo, com a noiva do Frankenstein, no fim termina querendo ver mais sobre ela. Quando tem uma cena pós-crédito que promete continuações, que eu não vou falar aqui por ser spoiler, a última cena, na verdade, da série, você pensa, eu assistiria mais uma temporada, mais porque eu gosto dos personagens do que pela história cativante. Então isso é interessante, como os personagens são bons. Outra coisa que vale a pena é a animação. Eu acho que isso vai dividir muitos públicos, porque a animação, ela segue um padrão mais do ocidente. E eu acho que esse padrão, eu prefiro mais uma estética de anime mesmo. Acho que isso até faria bem pra série. Aqui essa estética, ela é boa, ela funciona, não é a melhor do mundo, te dá boa sequência de ação, mas nada de maravilhoso. Ela é funcional porque ela tem que fazer. Ela é fluida, ela é bem feita, ela dá característica pros personagens, para os atores reais, algo que é muito importante, porque o James Gunn falou que os atores que fazem os personagens vão voltar pro DCU vivendo eles como na versão live action, então tem que dar uma caracterização um pouco mais real possível, para quando a gente vê a animação e vê ele no cinema, sentir uma ligação forte e não uma diferença colossal de um pro outro. Isso eu acho interessante, essa jogada e como vão trabalhar os atores futuramente. Mas como eu falei, a estética, ela tira um pouco da sequência de ação, que vale mais pela violência, pela forma como ele não tem medo de mostrar, do que realmente pela estética como um todo. Eu gostaria de uma estética mais animada em si. Entendo a escolha artística, entendo porque eles fizeram isso, porque tem que reverberar em todo o universo DC a partir daqui, para os personagens que vão voltar, mas eu gostaria de uma animação mais até fluida em certo momento, em sequência de ação. Falta isso também na série animada. Falta sequências de ação mais marcantes. Nenhuma sequência de ação dessa série foi marcante pra mim. É legal ver a violência, é legal como ela é trabalhada e como ela está não tá de graça, ela tá como algo pra ter algo a mais na história, mas mesmo assim eu não senti uma cena marcante. Quando você pergunta pra mim, fala uma cena marcante, tem o do Robot, tem uma sequência ou outra que você consegue encontrar, mas de modo geral, falta aquela cena de impacto que você termina e você quer ver, rever. Outra coisa que funciona bem na série pra mim é a trilha sonora. Nem toda hora, mas eu gosto de como James Gunn utiliza um recurso narrativo de sempre colocar trilhas clássicas pra empolgar mais. Inclusive a trilha consegue conduzir melhor a história do que a própria história, te motivando e te cativando em momentos de ação. Mas como eu falei, algumas trilhas clássicas de rock que ele coloca, nem todas encaixam perfeitamente bem. Ele fez isso melhor em Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, por exemplo. Mas no fim é uma série que vale a pena. É divertida, é engraçada, nem todo momento dela funciona como piada, como eu falei, mas em boa parte é funcional e os personagens funcionam bem, é o que eu sempre falo. Se a animação não for excelente, se a história não for a melhor do mundo, mas os personagens forem bons, você vai querer acompanhar essa história. E isso acontece aqui. Os personagens são tão bons, tão cativantes, a relação deles é tão boa, que a história principal não é a mais empolgante do mundo, mas os flashbacks te empolgam a querer ver cada episódio. Mas eu admito, eu comecei muito empolgado com a série, e apesar do último episódio ser muito bom, ao longo dela eu fui perdendo um pouco daquela energia que eu tinha. Continua sendo uma boa série, vale a pena, mas ela é só isso, uma boa série. Concluindo, Comando das Criaturas é uma série que vale seu tempo. Não é a melhor série do mundo, mas com certeza vale seu tempo. Pelos personagens, pela dinâmica deles e pela animação que não é ruim. A história poderia ser melhor, algumas piadas não funcionam tão bem, nem tudo na série funciona tão bem como poderia. Foi o que eu falei na crítica. Ela só é uma boa série, mas com certeza é uma boa série que vale a pena passar o tempo. E por isso que eu fecho a série Comando das Criaturas com uma nota 7 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da série Comando das Criaturas? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.